Então, o que você entende como cura? Então, essa pergunta, se a hipnose realmente cura, a gente tem que pensar o que é cura, né? Então, o que você entende como cura? Tem várias formas de entender cura. Se você tem um problema que está te impedindo de viver uma vida plena, e você consegue, por alguma ferramenta, a gente não vai falar que ferramenta é essa, mas alguma coisa que você consiga mudar e essa nova estrutura, você já não tem aqueles impedimentos antigos, isso é cura. Talvez seja o mais próximo, mas não sei se a palavra cura ainda é a mais correta. O que você acha? Então o que é o conceito de cura na medicina ocidental? É extirpar o mal. Eu estava até conversando com o Rafa outro dia. Você curou um dente cariado. Você fez uma obturação e curou um dente cariado. Você extirpou um tumor e a pessoa está curada do câncer. Fez quimioterapia, não tem mais câncer, ele está curado. Na nossa especialidade, cura não é assim. Não é uma coisa que se extirpa. O ser humano, ele está imutável. A vida ela continua no modus operandi de transformação e mudança. Mas basicamente, se você for analisar que os sintomas foram reconfigurados e a pessoa voltou a ter uma vida saudável, ela está mais feliz, ela está mais saudável, ela está se sentindo bem, então a gente poderia até dizer que é a cura. Mas a gente não gosta, né, Rafa, de usar esse termo. A palavra cura é uma palavra que a gente não usa. A gente gosta de falar que a pessoa é reabilitada e voltar a ter uma vida plena e organizada. Com certeza mais feliz. Com certeza mais feliz. Então, o tratamento com a hipnose, ela tem um leque muito grande. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar horas falando um monte de nome para vocês. O que aparece mais no nosso consultório? A maior parte das procuras, para mim, inicialmente foi dor. Principalmente dor crônica. Depois a gente pode até falar um pouquinho o porquê da dor crônica. Tem bastante evidência hoje em dia na literatura. E depois que eu passei a trabalhar com hipnose, principalmente dentro do processo que eu trabalho hoje em dia, não só dor tem sido o meu papel principal, mas eu tenho recebido pacientes com depressão, com síndrome do pânico, com diversos tipos de fobia e com vários outros transtornos de humor que impedem a pessoa de viver uma vida plena. Então, basicamente tem aparecido aqui pessoas, por exemplo, com um grau grande de timidez, que não conseguem dar um passo adiante na vida, e a gente consegue reconfigurar isso. Ou uma fobia muito mais complexa, como um paciente meu, que talvez tenha até um outro vídeo no canal Omni Brasil que deve aparecer em breve. O paciente tinha fobia de se alimentar. Ele achava que ele ia morrer toda vez que ele fosse comer. Então ele ficou com 17 anos, um impedimento bem grave. Então ele só conseguia se alimentar com os pais do lado, comendo coisas pastosas. Além disso, esse mesmo rapaz, ele tinha uma fobia social, então ele não conseguia sair na rua sozinho, não conseguia olhar no olho de alguém, tinha que sair sempre com o pai e ele olhava para baixo. E essa mesma pessoa, quando estava em casa e alguém chegava e desarrumava alguma parte dos móveis, ele tinha também uma sensação de angústia tão grande que ele precisava rearrumar. Então, ele tinha também TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E, quando ele chegou inicialmente, ele perguntou: Rafael, você pode me curar? Eu posso voltar a ter uma vida plena? Eu falei: olha, vamos fazer a terapia, vamos ver o que acontece. Em geral, a gente pensa em uma sessão para cada uma desses problemas que ele trouxe. Mas nesse rapaz foi incrível, porque quando a gente voltou, viu o problema dele, quando a gente voltou para a causa inicial e reorganizou isso, mudou o significado, mudou a configuração que estava acontecendo lá dentro, ele passou a não ter mais nenhum desses sintomas. Então, uma mudança rápida em algo que tinha 10 anos acontecendo e que impedia muitas coisas na vida dele. A gente conseguiu
eu acho uma palavra boa seria reabilitar, fazer a pessoa voltar a ter uma vida organizada e plena como deveria ter. A gente não trabalha com diagnóstico fechado, como é, por exemplo, na psiquiatria, na psicologia, que você faz o diagnóstico e administra aquele remédio correto, ou vai fazer sessões de psicanálise e tal e tal. Enfim, a gente não trabalha com um diagnóstico fechado. Então a gente não procura fechar o leque, a gente procura abrir o leque e voltar por regressão ou por outros métodos. E aonde o problema começou? O Rafa acabou de contar um caso como ele, e a gente tem tantos para contar, mas a nossa formação é de usar o protocolo Omni. O protocolo Omni é assim, considerado assim, uma escola fortíssima no mundo todo, e nós estamos agora implementando aqui no Rio de Janeiro, está chegando no Brasil assim, realmente de uma maneira muito interessante, muito fortalecido, com casos assim, maravilhosos de cura. E a gente vê na formação o caso de uma menina que ela ia no dentista e vomitava. Ia no dentista, vomitava, ia no dentista, vomitava. Quantas vezes já tinha ido no dentista e vomitava e ninguém resolvia, e psicólogo, e remédio, e uma síndrome ansiosa, e o psicólogo não conseguia resolver, até que ela fez uma hipnose Omni, descobriu que ela estava brincando no parquinho, na tenra idade, muito pequenininha, não tinha como ela lembrar isso, não tinha como o psicólogo lembrar isso, e descobrir isso, né? Aí entrou uma abelha zunindo na boca dela, mordeu a boca dela por dentro, deu uma complicação danada. Depois a família esqueceu e tudo mais. O certo é que o subconsciente linkava toda vez que vinha o motorzinho do dentista. Ela não tomava consciência, o dentista não tinha como saber, nenhum psicólogo descobria. Ela fez uma sessão. E no dia seguinte foi no dentista, não tinha mais nada, aquilo foi reconfigurado ali. Então, como é que a gente pode explicar? Qual é o diagnóstico dessa menina? Era síndrome ansiosa? O que ela tinha? Ela tinha um transtorno? Não tem nome. Então, abre o diagnóstico e a gente reconfigura emocionalmente aquilo que está linkado lá dentro e a própria pessoa não consegue lidar. Então, em alguns casos, ela pode ser considerada mais eficaz do que a psicologia, de certa forma, em alguns casos específicos. Então, eu acho que são ferramentas diferentes, né? Então, como toda ferramenta, a gente procura... Não tem melhor nem pior. Eu acho que elas são complementares. Em algumas situações, a gente vê uma resolução muito rápida. A gente procura resolver em uma sessão, que pode levar 2, 3, até 4 horas, porque a gente vai resolver. A gente procura resolver em uma sessão, pelo menos uma causa. Às vezes, como acontece no caso desse rapaz, a gente resolveu 3 problemas, 3 causas, né? 3 transtornos e um só. Mas, em geral, a gente pensa um por sessão e resultados muito interessantes. E uma especialidade não exclui a outra. Nós não entramos no ramo da psicologia. O psicólogo tem a própria especialidade dele e que bom que é assim. Nós também não entramos nessa confusão. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Que bom que tem cada vez mais ferramentas, né? Isso, e tem ferramentas que a gente também, a gente indica também outros profissionais. A gente recebe pacientes, normalmente pacientes vindos já estão em terapia com outros profissionais, já estão fazendo tratamento medicamentoso, estão fazendo psicoterapia, mas querem resolver algo a mais. A gente dá essa ferramenta, a gente resolve, e depois ele continua, por exemplo, fazendo uma terapia cognitivo-comportamental, porque depois que a gente restabelece uma mudança, a gente precisa também que ele tenha algumas estratégias de comportamento diferentes para poder ter um enfrentamento social positivo. Então, eu acho que a partir do momento que todos os profissionais conhecem as ferramentas um dos outros, fica mais fácil a gente interagir e da gente se complementar. Eu acho que daqui a pouco vai ficar muito mais simples disso acontecer. Mas nesse momento, são poucas pessoas que conhecem essas escolas de hipnose, principalmente a Omni, que está entrando no Brasil recentemente. Mas daqui a pouco vai ser muito mais fácil. As informações, como agora, estão ficando cada vez mais disponíveis para todos. Tenho certeza que com essa grande disponibilidade de informação, os profissionais vão poder, com certeza, se beneficiar muito. Os resultados falam por si. E eu sempre pergunto o seguinte, a pessoa fala, Rafael, mas hipnose existe? Eu falei, o que você já estudou de hipnose? Nada, porque eu acho que não existe.
Falta, então, você saber sobre hipnose ou você poder estudar mais sobre hipnose? Se você for na literatura, nas bases de dados, por exemplo, no PubMed, e você souber usar as palavras-chave corretas, você consegue encontrar diversos materiais sobre hipnose